Armaduras medievais e sua evolução com o tempo. Olá, habitantes do reino! Hoje a gente vai falar sobre a evolução das armaduras medievais, que a gente consegue acompanhar a inovação e a adaptação das armaduras medievais, desde uma simples proteção até um equipamento mais complexo, por conta aí da evolução também das batalhas e armas medievais. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira e mais comum, que provavelmente todo mundo conhece, que é a cota de malha. A cota de malha são um monte de anéisinhos interligados um no outro, formando uma malha com uma proteção bem eficaz, mas que também é flexível. Esse tipo de armadura era muito eficaz aí contra perfurações e golpes mais fortes ou até cortantes. Porém, ela chegava uma hora ali que ela ia estourar. A cota de malha era muito popular entre os soldados e também para os cavaleiros, porque como ela era uma armadura flexível, a pessoa ali que fosse andar a cavalo não se sentia muito desconfortável e não tinha nenhum grande problema com isso. Mas ela não deixava de ser uma coisa bem pesada. Logo depois a gente tem as armaduras de placas, que começaram a ficar popular ali no século 13 e 14, por conta das inovações de armas e batalhas. Diferente da cota de malha, que era uma malha flexível de anéis, contínua, as placas elas cobriam determinadas partes do corpo e eram encaixadas, não era uma coisa contínua. Essas placas, apesar de não ser tão flexível, eram muito mais eficazes contra golpes perfurantes, cortantes e também de impacto, como as massas de guerra, como a gente tem o shorts aqui sobre massas de guerra, vai lá ver. Então lá para o século XV a gente vê as armaduras de placas completas, então ela deixou de proteger algumas partes do corpo e começou a ser uma armadura completa, protegendo todo o corpo do soldado e também sendo flexível. Sim, eram placas amontoadas e montadas de um jeito totalmente flexível. Essas armaduras trouxeram como novidade algumas proteções para as articulações sem que ela atrapalhasse a mobilidade, e também trouxeram os visores, peças que precisavam ser pensadas para respiração, para visão, e além da proteção que elas traziam, poderia mostrar ali o status daquele cavaleiro ou daquele soldado. A partir ali do final do século XV e início do século XVI, onde começaram a se usar as armas de fogo, as armaduras também evoluíram como proteção para as próprias explosões, balas de canhão, porém elas tinham uma eficácia um pouco mais limitada, porque a gente está falando de arma de fogo. Elas ficaram mais pesadas, mais duras, começaram a não valer muito a pena, por conta da nova ameaça que estava surgindo ali naquele momento. E aí a gente chega mais ou menos ao fim ali das armaduras que a gente conhece hoje no mundo medieval, porque no final do século XVI foi quando ali a artilharia e a arma de fogo começou a evoluir bastante e mudou totalmente o patamar ali da batalha que as pessoas estavam acostumadas a ter. Então elas foram substituídas por roupas e uniformes mais bem elaborados, mais estética e visual do que para proteção. Então é isso, habitantes do reino, a gente consegue entender a evolução aí das armaduras à medida que também a história bélica avança. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!